quer ir fundo na ferida, no fígado de alguns assuntos podres que cercam e que estão por trás das marginais organizadas. Porque eu a partir de agora como jornalista, me recuso chamar de torcida organizada. Eu chamo a maioria delas, porque nunca generalizo, de marginais organizadas. Primeiro, um detalhe interessante. Veja bem, o Ministério Público de São Paulo, pela terceira vez, pede a extinção da Gaviões da Fiel, a principal marginal do time corintiano, marginal organizada. Pela terceira vez, pedida a extinção dela. Você acredita que vai acontecer a extinção da Gaviões da Fiel? E aí vamos lá. O que eu quero dividir com você, você acompanhando as informações e ficando com a sua conclusão. Primeiro, eu falei aqui de justiça. Olha a força das marginais organizadas. O Ministério Público pede a extinção pela terceira vez e nada acontece. Federação Paulista de Futebol proibiu entrada de vários integrantes da Gaviões da Fiel em estádios de futebol no estado de São Paulo. Todo estádio tem lá nas bilheterias, nas entradas, em cada portão, a fotografia, o nome de cada cidadão proibido pela Justiça e, no caso, pela Federação Paulista de Futebol. E descobrimos o quê? Meses atrás, que nada disso valeu e que eles continuavam a entrar e a frequentar os estádios e especialmente os jogos do Corinthians. Depois da Rede Globo de televisão, o maior poder quem tem no futebol brasileiro, para mim, são essas marginais organizadas. É o segundo maior poder do futebol. Ninguém consegue mexer, ninguém consegue ir para o confronto com elas. Pedir o fim delas é algo que o sujeito nem sob tortura fala na televisão, fala publicamente. Pede punição. Pedir o fim, mas de forma alguma. Ainda mais esses jovens comentaristas de hoje que se borram quando o assunto é torcida organizada. Pasmem, senhoras e senhores. Eu comecei a desistir de ir frequentar, assistir jogos em estádios de futebol em 1995, num jogo da Taça São Paulo de juniores. Estou falando de juniores. Decisão, portões abertos. São Paulo e Corinthians o jogo. Portões abertos. Houve invasão, as imagens aí estão, são chocantes. Não vamos ficar aqui mostrando o tempo inteiro, aqui não é programa policial e não precisa desse tipo de audiência. Mas é só para você relembrar este torcedor que foi bater com a cabeça no alambrado e que veio a falecer. A forma como ele apanhou, a forma como ele foi agredido dentro de campo na briga dos torcedores em 95. 2012 agora. De São Paulo, vamos a Belo Horizonte. As imagens aí estão, são muito fortes, portanto, não vamos ficar com as imagens por muito tempo no ar. Só o suficiente por fineza produção. Uma luta de MMA, esse vale tudo, UFC,
em um ginásio da capital mineira. Na parte de fora, brigavam torcedores do Atlético e do Cruzeiro. E um jovem cruzeirense foi morto desta forma aí. Com barras de ferro, barras do Detran, do Departamento de Trânsito, eram arrancadas e como se fossem pauladas, viraram ferradas na cabeça até a morte deste torcedor. E aí, ninguém da imprensa, principalmente a mineira, trouxe a você a verdade, que eu já contei aqui e que de repente você esqueceu. O sujeito que matou este torcedor do Cruzeiro está preso em Belo Horizonte. Todavia, naquele momento, antes dele participar deste crime, ele fazia sua campanha para deputado estadual e era chefe de gabinete de outro deputado estadual em Minas. Sabe quem? O atacante Marques, ex-jogador do Atlético Mineiro. Então veja a proteção que esse tipo de gente tem, que essas marginais organizadas têm. Imprensa, meu amigo, eu vou lhe contar agora aqui, olhando para você. Com a certeza que eles vão me massacrar, que alguns vão me odiar. E se encherem muito o saco, eu dou os nomes aqui no ar. Há comentaristas, ex-jogadores, que pagam, que bancam torcidas organizadas. Por qual motivo? Para que gritem seus nomes nos estádios. Fulano, 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 fulano. Pagam, bancam. Sabem de um que eu vou dar nome? Vanderlei Luxemburgo já pagou 200 mil reais para as despesas de carnaval da Gaviões da Fiel e da Mancha Verde em São Paulo. Pagou do bolso dele. Quando ele era técnico de um time, mas no fundo estava preocupado em depois ser do outro time e queria agradar esta outra principal marginal organizada do outro time. Pode? Então é técnico envolvido, é jornalista envolvido, político, deputados bancam. Em Minas há um federal que já foi governador, aquele gordão, aquele porcão que assaltou Minas Gerais. Ele banca as duas torcidas organizadas de Minas Gerais. Hoje ele é deputado federal. Ele banca. Não vou falar o seu nome, não, para você me processar e eu gastar 25 mil reais com advogado. Aqui, ó, uma ova para você. Mas em Minas todo mundo sabe quem é você, cara pálida. Todo mundo sabe. Agora, eu estou falando o quê aqui? De poderes. Televisão. Qual televisão mexe com torcida organizada? Opa, desculpa, falei torcida. Com marginais organizadas? Qual? Qual que faz um programa para bater, para valer e para pedir o fim delas? Como eu estou pedindo aqui na TV Esporte Interativo? Me aponte uma televisão, uma só. E por quê? Porque tem medo. Tem medo de ver seus carros, viaturas quebrados, tem medo de ver seus colegas narradores e comentaristas apanhando em estádios, por isso não transmitem do estádio, transmitem hoje jogos do estúdio, porque tem medo de frequentar os estádios. Olha a força desses canalhas, dessa escumalha, que eu repito,
é o segundo maior poder do futebol. Mas para fechar, quero dizer que o Ministério Público não abre mão. Está agora preocupado e focado em descobrir em cada estado quem banca essas marginais organizadas. Quem é que banca? É presidente de clube? Claro, todos os presidentes bancam com ingresso, com viagem, com ônibus. Mas além deles, porque eles viram empresas. Em São Paulo, várias são donas de galpões milionários. São donas de escolas de samba. O Ministério Público vai entrar para valer. Parabéns ao Ministério.